a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais um testemunho para o quadro Cartas Vivas. E hoje está aqui comigo os pastores Israel e Lili. Eles são do Ministério Kemuel, eles são daqui da cidade de Juquitiba? Sim, Juquitiba, São Paulo. E eles pastoreiam em Embu das Artes. Isso. Nós estamos aqui na chácara Lar do Espírito Santo de Deus. Lar do Espírito Santo de Deus. É uma chácara linda, onde sentimos muito a presença de Deus. Já vivemos coisas maravilhosas em um dia aqui neste lugar. E hoje eles vão compartilhar conosco o testemunho de vida deles, o testemunho da conversão deles, de tudo que Deus fez, da grande vitória que eles alcançaram. E eu creio, eu sei um pouco, mas o pouco que eu escutei já foi suficiente para me encher de fé, me encher de alegria e edificar muito a minha fé. E eu creio que vai edificar muito a fé de quem ouvir. É realmente um testemunho impactante, é incrível o que Deus fez na vida da família. Nós já contamos, mas agora ele vai contar detalhadamente o testemunho de vida dele. Pastor Israel, fique à vontade. Pastora Lili, fique à vontade. E que seja tudo para a honra e glória de Deus. Compartilha com as pessoas o que Deus fez por vocês, o testemunho de vida de vocês. Meu nome é Israel, eu sou hoje pastor. Eu fui ungido a pastor no dia 20 de dezembro, né, amor? De 2018. Isso. Ela já havia falado em 2017 que eu seria pastor, mas eu nunca acreditei. Pois um homem do mundo não acredita em absolutamente quase nada de Deus. E tudo começou como ela falou, do Ministério Kemuel. E tudo começou em 2017. Até março de 2017, até o dia 3 de março de 2017, eu era uma pessoa normal para o mundo. Eu não era louco, pois somos loucos hoje. Eu não era louco, eu era normal para o mundo. Eu vivia no mundo bebendo, fumando, dançando e bebia muito. Eu me prostituía muito, eu vivi 13 anos com ela, traindo ela, e ela sempre soube, nunca foi escondido. E eu até cheguei a entender por que eu falava ainda no mundo com casais que discutiam comigo e falava que ela não me amava, ou o nosso casamento não ia para frente. Eu sem entender, eu falava assim, olha, o meu casamento, ele está fincado na rocha. Eu nem sabia que rocha era. E você já profetizava. Só que eu não sabia que rocha era. Eu não sabia nem de que rocha eu estava falando. Eu só falava que o meu casamento com ela era fixado na rocha. Eu perguntava para eles, o seu casamento está na areia. O meu está na rocha. Porque por mais que seja indigno para uma mulher viver dessa forma, e realmente uma mulher não deve viver dessa forma, eu tinha segurança no nosso casamento. Não sei como, mas eu tinha. E eu falava para ela... Era algo inconsciente. Exatamente. Quando eu a conheci, que ela foi na empresa, eu conversei com ela e parecia que eu já conhecia. Literalmente, eu não me apaixonei, porque paixão não é de Deus. Não vou terminar a frase, mas para mim, paixão não é de Deus. Eu a amei assim que eu a vi, e sem entender nada. E depois de 15 dias já estávamos namorando, porque eu sabia que iríamos namorar. Depois de 6 meses que eu a conheci, eu voltei a vê-la e depois de 15 dias começamos a namorar e eu já sabia que iríamos namorar. Então era algo que eu tinha consciência e fugi dela. Eu fugi dela e Deus colocou de novo ela na minha vida e começamos a namorar. Então em março de 2017, estávamos na nossa sala, que está aqui ao lado, e eu estava sentado, como eu falei para você, era você que estava ali na outra cadeira, eu estava sentado ali naquela cadeira que você estava, e ela estava na mesa, do lado da mesa. E ela começou a ministrar a palavra em mim. Só que eu, rapaz mundano do mundo, final de semana, eu tinha acabado de beber todas. Nesse tempo, vocês já estavam... Quando ela começou a ministrar a palavra em você, vocês já estavam há quanto tempo juntos? Há 13 anos. 13 anos juntos. Há 13 anos. Ela sempre tentou ministrar, mas ela nunca... Mas você não queria ouvir. Então, não é que eu não queria ouvir. Convenhamos, vai. Um homem cheio de demônio. É difícil. Não para Deus. Mas você era um mundano. Literalmente, mundano. 13 anos juntos. 13 anos juntos. Olha, em 13 anos juntos, se eu fui fiel a ela 6 meses é muito. Fidelidade para mim não existia. Não existia fidelidade para mim mesmo. E ela, como mulher de Deus, suportando. Sempre orando por você. Sempre orando. Hoje eu não tenho dúvida, ela sempre buscou por mim.
Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Por isso que eu falo, quando alguém fala, eu deixo bem claro, olha, primeiro, toda a honra e glória é do nosso Senhor Jesus. É indiscutível, mas ele precisa usar alguma ferramenta. Ela, eu já falei para ela, eu chegava a chorar quando eu falava. Deus tirou ela de um jardim particular dele e falou assim com ela, para a Rosa dele, assim, ó, eu vou pegar você tá toda linda, mas eu vou colocar você exatamente onde você vai sofrer muito, mas eu preciso te colocar lá. Ele tirou ela do jardim dele e colocou ela próximo de mim para sofrer, para interceder por mim. E tipo, foi assim que ela lembrou do cravo e a rosa, né? E foi assim que ela foi usada. Literalmente, o cravo e a rosa. E quando ela reclamava, não sei o que eu estou fazendo na sua vida, eu falava tudo sem entender. Ah, foi Deus que te colocou na minha vida, eu sei que foi. Só que Deus que eu nunca acreditei em Deus nenhum? Só que as coisas que eu falava foram coisas que foram ministradas em mim quando eu era criança, eu não sabia. Né? Depois que veio tudo à tona, porque até uns 8 anos, antes dos 9, eu vivi no Evangelho. Eu fui criado na Assembleia de Deus, na época que era madeira azul, muito rígida, uns bancos sem encosto, né? Então foi muito difícil, mas algumas coisas que eu falava, hoje eu entendo que foi da minha criação evangélica, né? Por isso que eu falo, ensina o caminho que o seu filho deve andar, né? Porque aquele caminho que você plantou há uns anos atrás, Deus usa hoje, usa amanhã e vai estar sempre usando. Então nós viemos para Juquitiba em 2015, no final de 2015. E aqui Deus me mandou para cá para dificultar a minha vida, o meu transporte. Imagina eu vindo bêbado todo final de semana para cá, quando não quase todo dia, dirigindo nessa rodovia extremamente perigosa. Eu já quase capotei o carro na rodovia várias vezes. Teve vez de eu parar no retorno porque o olho não abria mais. Eu tinha que parar e começava a gritar. Em vez de eu gritar, Senhor, me socorre, eu gritava todo dentro do carro para acordar e tentar despertar o álcool para terminar para chegar em casa. Então ele me trouxe aqui para me dificultar mesmo. Ele dificultou minha vida. Eu fui parado na rodoviária, tomaram minha habilitação, ela foi me buscar. Ou seja, ele me dificultou para que eu parasse de beber e eu não parei. Então, nessa viagem de São Paulo para cá, várias vezes eu quase capotei o carro. Eu vinha atrás de livramento. Eu vinha a 160, 180 e era assim, eu não pensava em frear, o pé era sempre no último. Não tinha limite, era só, entrei no carro, só paro lá, acabou. Não tinha jeito. As curvas eram como se fosse reta e o olho assim, estatalado assim, ó, estatalado. Ou seja, realmente eu era um homem literalmente tomado e guiado pelo demônio, mas protegido por Deus, sempre, inquestionavelmente. Então, quando nós viemos para cá, a minha vida foi dificultada, a minha vida de mundana, né, foi dificultada, porque me restringiu o tempo, me restringiu colocando perigos na rodovia. De qualquer maneira, a gente pensa nisso, mesmo no mundo, muitas pessoas que estão no mundo, elas sabem do perigo que estão correndo. Teimam, mas sabem, alguns conseguem diminuir, eu fui diminuindo. Com isso, em 2017, eu não sabia das intenções que ela tinha de me deixar, porque ela não suportava mais. Chegamos no dia 4 de março. 13 anos é muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Não vou nem questionar o tempo. Eu falo para ela que eu não conseguiria nem um ano. Ela conseguiu 13, né? Dia 4 de março, estávamos ali na sala conversando, ela começou a me ministrar, uma distância de uns 5 metros, e aquilo começou de alguma forma a entrar, só que ao mesmo tempo fiquei irritado. Nós sabemos que quem se irrita é o demônio. Né? Nós sabemos muito bem quando tem alguém, seja um homem ou mulher de Deus, ministrando alguém que não é de Deus. Não é de Deus naquele momento, porque todos nós somos de Deus, somos todos criaturas de Deus. Mas aquela pessoa naquele momento, ela não está com Deus, ela não é de Deus. Então quando nós começamos a ministrar, aquela pessoa sente raiva de ouvir a palavra, de ouvir um louvor, de ouvir uma ministração, de ouvir uma oração. Eu comecei a pegar raiva. Mesmo de maneira inconsciente. É um sentimento que vem e a pessoa nem percebe, nem sabe por quê. Só que eu percebi que eu estava ficando com raiva. Só que ao invés de falar para ela parar, eu fui induzido a falar, venha para perto de mim que eu não estou te ouvindo. Na hora que veio para perto de mim, ela sentou praticamente de frente e começou a falar comigo. Por que você não se confessa para Deus? Por que você não fala com Deus? E foi no momento que ela pegou o dedo e tocou assim em mim, eu me desmanchei em choro, em lágrimas. Quando ela encostou o dedo indicador em mim, não era mais ela encostando o dedo. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus, através do seu Espírito. Nossa. Usando o corpo dela, que ele precisa usar o nosso corpo, fisicamente falando, para encostar em alguém. Né? E na hora que ela encostou, acabou o homem. Um dedinho, só um dedinho de Deus. Aí eu comecei a chorar, desesperadamente, chorar. E foi um choro, mas não foi um choro insignificante, foi um choro constrangedor. Foi um choro misturado com catarro, lágrimas escorrendo. Aquele choro absolutamente sem controle. Não é aquele choro que a gente chora assim, ó.
É aquele choro realmente de quem tá se humilhando, né? Literalmente. Choro de humilhação. Tipo. Só que eu ainda não sabia para quem eu estava me humilhando. Para mim foi algo que me tocou estranho, que eu nunca senti, só que o coração explodiu em choros. E de qualquer maneira eu sei entender. A sua alma que estava sedenta, né? Sedenta. E é o que nós sabemos, que as pessoas estão sedentas pela palavra, pelo amor, pelo perdão, né? É o que nós vivemos hoje, né? Só que imagina, tudo novidade. Para alguém que só fala assim, eu creio em Deus como? Deus me fez, me colocou no mundo, pegou o meu livro da minha vida, com uma caneta, toma o seu livro, escreve a sua vida que eu tenho mais o que fazer. E ele ia cuidar das coisas dele, dos afazeres dele. Eu acreditava nesse Deus. Eu não acreditava nesse Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Você entendeu? Para mim ele nos jogou aqui e nos abandonou, se vira que eu tenho mais o que fazer. Era esse o meu Deus. Falar de Jesus, eu falava dia 25 de dezembro. Aí, dia 25 de dezembro, que é o normal no mundo, nos comove, queremos mostrar que somos bonzinhos, né? E era assim que eu me comportava. Só que... É o Jesus lenda, né? Jesus lenda. Né? Digamos assim, como a gente fala de 25 de dezembro, é o Jesus da manjedoura, a criança. Aquela não lenda. Jesus Deus. Não Jesus Deus. A lenda que o mundo nos ensina. Sim. Né? Então, ali, depois que me desmanchou, eu falei assim, amor, você tem que se confessar para Jesus. Você tá louca? Eu vou me confessar para Jesus, para você vai me largar. Tem muita coisa ruim para falar. Não, amor, vamos lá pro carro. Eu falei, não vou falar nada na sua frente, não. Ela falou, fala o seguinte, vai pro banheiro e você tranca a porta e eu coloco o fone de ouvido no banheiro e fico em cima da cama. Eu falei, tá bom, mas você vai colocar o fone de ouvido? Porque ele não podia falar, não tinha nem condições. Ele falou, pô, sim. Ela falou, tá bom, vamos lá. Aí entramos, fechamos a porta, ela ficou no quarto, eu ainda estava chorando, eu estava quebrantado, eu estava pronto para o trabalho de Deus. Sabe aquela pessoa que chegou do mundo, entrou na igreja e está pronto? Está pronto, não precisa mais nada. Só falta agora abrir a boca e se entregar. Uns se entregam, eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, e se desaba no chão, né? Primeiro eu tinha que me confessar com Ele, né? E foi no banheiro que eu te mostrei, que eu me ajoelhei no chão. A princípio me pareceu ridículo, né? Eu falei, poxa, mas no banheiro, na hora que eu olhei o vaso, num banheiro, que lugar mais impróprio. E quem disse que existe lugar impróprio? Já era Deus quebrando a religiosidade, né, da tua vida. Quem disse? Ele não foi no inferno? O que é um banheiro comparado ao inferno? Um banheiro é um céu comparado ao inferno. Verdade. Né? Eu fechei a porta, ajoelhei, coloquei os cotovelos em cima do vaso, e ali o choro multiplicou. E eu comecei, Senhor, me perdoe, não vou repetir os pecados que eu pedi perdão, porque não se deve repetir. E fui falando, Senhor, me perdoe por isso. Senhor, me perdoe, eu fiz isso. Senhor, eu fiz isso, me perdoe. Senhor, eu fiz isso, me perdoe. Senhor, eu fiz isso, e fui falando. Fui entregando tudo. E quando eu estava no auge, realmente, totalmente, ali não tinha mais que me quebrantar. Eu já estava não quebrantado, eu estava debulhado. É como um vidro que estilhaçou e caiu em pedaços. Aí eu lembrei de uma coisa que ela me recomendou um tempo atrás. Eu acho que no mesmo dia. Ela falou, quando você for pedir para Deus, você faz assim. Senhor, me perdoe por tudo que eu não lembrar. Porque a nossa mente falha. Porque senão, amanhã depois, o demônio usa contra nós. E ele tentou e perdeu. Então eu falei, Senhor, eu falei tudo. Eu falei, Senhor, me perdoe porque eu acho que eu não estou lembrando de tudo. Que é muita coisa, eu não vou conseguir lembrar. Me perdoe por tudo que eu não lembrar. Foi a chave onde ele foi quebrado mais uma vez, né? É um derrotado mesmo. Em nome de Jesus. E depois de eu chorar e pedir perdão por tudo, durante esse momento eu sentia uma coluna de fogo do meu lado direito, do lado do vaso. E eu não olhei, mas queimava o meu lado direito, queimava só o lado direito, mas queimava muito. Só que eu não lia a Bíblia, eu não sabia o que era. Né? Eu não sabia que era a própria presença de Deus. A mesma coluna que andou com o povo no deserto. A mesma coluna. Porque eu não sentia um fogo do meu lado. Na minha cabeça era nítido que era uma coluna de fogo do meu lado. Hoje eu ligo. Hoje, né, algum tempo eu já ligo a coluna de fogo. A mesma coluna de fogo, talvez em tamanhos e circunstâncias diferentes, provavelmente. Mas a mesma coluna de fogo. O fogo é o mesmo. E aquele fogo, ele me queimava na lateral. As lágrimas com o catarro descia já parecia que quente, queimada pelo fogo. Provavelmente ele já queimando o meu pecado e me perdoando. Sim, porque é o fogo consumidor, é o fogo que consome o pecado. Exatamente. Depois que eu terminei tudo, mas eu terminei de uma forma com muita ênfase, foi muito forte realmente o que eu fiz. Eu não tenho dúvida que foi forte demais da conta, eu não tenho dúvida que aquilo ali foi entregue, se eu te falar que foi do coração ainda é pouco, foi além do coração que eu entreguei. Porque não teve vírgulas, não Senhor, talvez esse pecado, depois que não teve nada, não teve restrição, e eu entreguei tudo para Ele. Quando eu terminei, Senhor, eu terminei tudo, agora eu quero te pedir. Eu comecei a pedir para Ele.
Inclusive, eu fui muito repreendido por pedir dessa forma. Eu quero que o Senhor me mate. Eu recomendo a todos vocês que estiverem assistindo e ouvindo esse vídeo, quando vocês se entregarem ao nosso Senhor, não aceitem um desmaio. Não aceitem passar mal. Não aceite um pequeno arrependimentozinho. Peça assim, ó, Senhor, me mata, me destrói. E eu falei umas 5 vezes, Senhor, me mata. Me mata que eu não aceito mais ser assim. Me mata, me mata. Eu falei, pega esse edifício, quebra ele desde o alicerce, bloco por bloco, pedra por pedra, ferro por ferro, vem quebrando o alicerce, quebra as paredes, quebra o telhado e torna tudo pó e pega e refaz novamente. Mas me destrói, eu não aceito mais nada. Me destrói completamente. Eu falei, me mata muitas vezes. Só que eu não sabia com quem que eu estava falando. Eu não tinha a mínima ideia. Já era o Espírito Santo intercedendo por você. Exatamente. Naquele momento. Então, e ele não intercedeu com gemidos inexprimíveis. Ele intercedeu com grande clamor. Ele intercedeu comigo com palavras audíveis e entendíveis. Tanto que eu tenho as palavras plenas até hoje. Eu não falei em línguas estranhas, que não tinha nem como falar com tanto demônio, né? Mas o meu clamor foi em português literal, aberto e amplo. Me mata, me destrói, eu não aceito mais e me destrói. Só que eu imaginei eu matar, eu não entendi o que eu estava falando. Eu não entendia que era o espiritual. Quando eu falei isso, depois eu falei, eu tô louco. Deve ser, só pode ser. Eu falei, Senhor, e tem mais. Algo muito importante que eu pedi, que era algo que, uma mágoa que eu tinha desde criança. Que trazemos mágoa conosco, não trazemos? Sim. Eu lembrei de algo muito importante. Eu falei, Senhor, e tem mais. Eu quero voltar a amar a minha mãe como eu amava. Porque eu e minha mãe não nos dávamos bem. Só que eu não entendia que eu restringia também. É ambos os lados. Nós achamos que só a pessoa deve nos perdoar. Mas o perdão, quando é de coração, nós perdoamos, ele reflete no outro e volta para nós em perdão. Nós só temos a ganhar perdoando o próximo. Nós só temos a ganhar desculpando, perdoando, liberando perdão, não guardando mágoas, rancores. Nós achamos que a pessoa ganha. E provavelmente ela vai ganhar, mas porque vai refletir nela e voltar para nós. Então, perdoar é tudo. Perdoar é tudo. O começo de uma libertação é o perdão. Eu comecei perdoando a mim mesmo. A mim mesmo. Foi quando eu entreguei tudo para ele. Porque eu não me perdoei, mas através dele eu fui perdoado. Porque eu entreguei tudo para ele. E quando eu falei que eu queria voltar a amar a minha mãe da maneira que eu a amava, eu corrigi um erro que eu vinha cometendo há 40 anos de vida. Eu sempre conversei com a minha mãe e perguntava por que ela não me amava. Por que, mãe, que a senhora não me ama mais? Por que a senhora não me ama da forma que eu sempre precisei, que eu sempre necessitei? A conversa terminava em brigas. Ou seja, não adianta você cobrar o amor do próximo se o amor não partir de você. E também não adianta você cobrar amor de uma pessoa que não tem amor. Exatamente. Às vezes a pessoa ela quer amar, mas ela não consegue. Exatamente. Porque ela também precisa disso. Com certeza, com certeza. E esse foi um pedido especial que eu fiz para ele, né? Porque o meu coração ele era muito rancoroso, eu tinha muitas mágoas guardadas, como eu falei para vocês no começo, eu fui uma criança que mesmo na igreja antigamente, religiosidade, eu era uma criança com muita energia. Você vê meu filho como tem energia, sim, né? Então, uma criança naquela época com energia era demônio. A criança endiabrada, a criança cheia de demônio. Essa criança vai crescer cheia de demônio. Tudo era demônio, né? Tudo era demônio. Ou seja, o meu filho com energia, se ele fosse criado há 40 anos atrás, era demônio. Automaticamente eu cresci com demônio. Isso eu não tenho dúvida. Só que são os demônios que os próprios parentes já começaram a profetizar na minha vida. Os crentes profetizam demônios em nossas vidas. Demônios que não são nossos, nem deveriam ser nossos. Só que pais, avós, tios, amigos, eles profetizam demônios em nossas vidas. Maldições, né? E nós, principalmente criança que não entende, a criança tem pureza. Só que aquela pureza, a idade vai passando, diminui a pureza. Com 10, 11 anos eu já pensava em suicídio, eu já tinha depressão, que não era profunda, mas era forte. Então tudo isso eu precisava deixar dentro do banheiro. E foi isso que eu deixei dentro do banheiro. Deus te curou até a infância. Até a infância. Até a infância. Que forte. Para você ter ideia, depois que eu pedi isso para ele me matar várias vezes, me destruir, eu lembrei de vaso, eu pego esse vaso, transformo em caco, depois transformo em terra, depois transformo em pó e junta tudo de novo e reconstrói o vaso. Essas são as minhas orações até hoje. As minhas orações, elas não são delicadas. Elas são orações sempre assim, me mata novamente, me destrói novamente, me reconstrói novamente. Porque se nós não morrermos todo dia para o mundo,
O mundo, ele cresce todo dia dentro de nós. É verdade, é uma guerra constante, né? Exatamente. Então não basta você orar, jejuar, que é de extrema importância. Orar, jejuar, louvar, de extrema importância, ouvir a palavra, é de extrema importância. Mas se você não morrer todo dia para o mundo vai aos poucos crescendo dentro de você. Então todos os dias eu peço para ele me matar para o mundo. Eu não sou satisfeito. Algumas pessoas podem achar que eu sou satisfeito, eu não aceito estar satisfeito. Algumas pessoas olham para mim e falam, poxa, mas você está cheio do Espírito Santo. Eu me considero que eu tenho unção do Espírito Santo e não estou satisfeito. Eu não aceito mais que ele me transborde. Transbordar é pouco, porque o poder dele é tão imenso, a glória dele é tão grande que transbordar em nós é pouco. Eu prefiro que ele me mate todos os dias, me reconstrua todos os dias de acordo com o que ele quer. Eu peço isso desde aquele dia 4 de março e não mudo. E dói. Dói, sabe por quê? Você viu o que aconteceu hoje, né? Quando você pensa que não, tem algo que ele precisa mudar em você hoje. Esse dia 4 de março de 2017 foi o dia que espiritualmente eu morri para o mundo, porque foi exatamente o que eu pedi. Eu só falava em morte, mas não era mais a morte que eu pensava no mundo, né? Era a morte entre o mundo e Deus. Eu queria morrer nesse meio que eu estava e sem entender nem quem era, porque ainda não entendia quem era. Eu ainda não conhecia Deus. Eu ainda não entendia quem era. Eu só sabia que eu estava sentindo alguma coisa que era literalmente sem explicação. E era algo muito bom. Não era algo ruim, era algo simplesmente maravilhoso. Tinha alguém comigo ali no banheiro que me ouviu sem eu entender nada e eu senti que eu estava perdoado. Ou seja, as pessoas ainda julgam, as pessoas ainda condenam, as pessoas ainda estão fazendo julgamento de irmãos dentro da igreja, de futuros irmãos fora da igreja, sem entender que Jesus já perdoou. Né? E foi esse perdão que eu senti para mim no dia 4 de março. Foi um perdão que, se eu contasse para você, se eu tentasse descrever, nós que entendemos hoje o que é a palavra de Deus, não é um perdão que tem explicação, mas ele simplifica assim, olha, ele mostrou para mim a cruz e tudo que ele fez. Não tem mais questionamento. Realmente eu conheci nosso Deus de uma forma que eu ainda não escutei alguém falando que já conheceu. E é uma forma que ele... Eu sei que cada um tem a sua intimidade com ele, com certeza deve ter outras mais fortes e outras menos fortes. Sabe que veio no meu coração agora aquela frase? Quem é muito perdoado, muito é amado. Exatamente. Essa frase que veio no meu coração agora. Que foi o que eu li na sexta-feira na igreja. O perdão da dívida do servo. Então, aí, eu terminei de fazer a oração dentro do banheiro, né? E, de repente, quando eu terminei as palavras, aí eu peguei, parece que eu voltei pro mundo. Aí eu pensei, é só isso? O fogo foi embora, diminuiu, parece que tudo voltou ao normal, acabou. Mas eu pensei comigo, não, mas é só isso? Que estranho, né? Esqueci. Isso de sábado para domingo, né? Gente, que dia 4 foi sábado. O que está acontecendo aqui? Só um minuto. Elas estão orando, eu estou vendo anjos ali. Eu estou vendo anjos com olhos abertos. Anjos do Senhor, venham sobre esse lugar. Senhor, envia anjos sobre esse lugar. Envia anjos, Senhor. Anjos de guerra, Senhor. Anjos de guerra. Tá cheio de anjo aqui dentro. Satanás falou que ia enviar um exército de demônios. Acabou de falar. Aqui tá Jesus falou que ia enviando 2 exércitos de anjos. Oh, aleluia, eu tô vendo anjos aqui dentro. Vocês começaram a orar ali, eu vi vários anjos aqui dentro. Aleluia! Essa casa tá cheia de anjos. Aleluia! Ela tá cheia de anjos. Essa batalha é menor. Rabai, chore. Você vai entender ainda por que tudo isso, viu? Glória a Deus. Continua. Aí eu terminei a oração e de repente parece que eu voltei pro mundo. Falei, mas que estranho, é só isso? Pouco demais, não é? É só falar, chorar, um monte de catarro com lágrimas, me senti um fogo do lado. Tá bom, né? Aí eu saí e falei assim, amor, já fiz, acabou. E só que ela tinha visão espiritual, eu não. Né? Agora, para simplificar, enquanto eu orava, ela vai falar a visão espiritual que ela teve enquanto eu orava, tá bom? É importante. E ela fez parte de tudo isso. Ela estava sentada na cama, com fone de ouvido e, de uma certa forma, intercedendo para que nada me atrapalhasse. Como nada me atrapalhou. Né? A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. Então, no momento que ele entrou no banheiro para orar, eu coloquei o fone de ouvido, fiquei sentada em cima da cama, em posição, com as pernas em posição de borboleta.
E naquele momento que eu estava orando ali, eu senti uma opressão muito grande demoníaca em cima de mim. Uma opressão muito forte. E aí em espírito eu falei com o Senhor em pensamento e me ajoelhei para orar. No momento que eu me ajoelhei para orar, foi como se um demônio aparecesse atrás de mim e encostasse em mim. E eu fiquei o tempo todo virando para trás e eu não conseguia ficar de joelhos no quarto. Eu não conseguia ficar de joelhos, eu não conseguia ficar de olho fechado, porque quando eu fechava o olho, a impressão é que algum demônio ia me atacar. Só que até aquele momento eu não estava vendo demônios e nem anjos no quarto. Joelhos, e aí eu virei o rosto assim e comecei a ver uma luz muito forte vindo do meu lado direito do rosto. O banheiro fica aqui, eu estava ajoelhada e o meu rosto do lado direito, onde estava virado para o banheiro, eu vi um relance de luz muito forte vindo. E naquele momento que eu vi aquele relance de luz, eu consegui fechar os meus olhos. E na hora que eu fechei os meus olhos, eu vi vários e vários, eu vi exército de demônios dentro do quarto. Eu via demônios, só que não era em forma de pessoas, era em forma de nuvens negras, fumaça negras. Era várias fumaças negras passando de um lado para o outro dentro do quarto. E eu virei assim e senti uma luz muito forte saindo por debaixo da porta do banheiro e por cima, no umbral da porta do banheiro. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, mas Senhor, não tem nada ali, o que é isso? E continuei orando, intercedendo, e tinha muitos demônios dentro do quarto, demônios forçando a porta do banheiro, eles batiam na porta do banheiro e voltavam. Meu Deus! E novamente eu vi de novo aquela luz forte vindo do banheiro, só que eu só conseguia ver olhando de lado. Aí na hora que eu virava para olhar de novo, não tinha luz. Os meus olhos nus não conseguiam ver a luz. É espiritual. Aí eu falei, Senhor, me mostra o que está acontecendo, Pai. E comecei a clamar e comecei a orar um pouco mais em voz alta. E aquela opressão muito forte dentro do quarto. Eu sentia os demônios voando ali sobre mim, era uma coisa muito forte. Aí pela terceira vez, quando eu olhei para o banheiro, eu fiquei olhando, acordada, e eu vi saindo da porta do banheiro vários raios de luz, como se tivesse acendido, como se tivesse aceso um fogo dentro do banheiro, uma lanterna, e saía pela porta, assim, raios de luz por baixo e por cima. Era muita luz, era muita luz. Era como se tivesse acendido uma luz em meio a uma escuridão muito grande. Era uma luz muito forte, uma luz branca, e saía aquela luz. O povo que viveu em grandes trevas, brilhou a luz, né? E aí naquela hora eu comecei a chorar. E aí eu fechei os olhos e comecei a clamar. E aí o Senhor falou assim pra mim naquele momento, que eu comecei, quando eu vi aquelas fumaças negras que eu sabia que eram os demônios. Sim. Naquele quarto, eu comecei a expulsar. No momento que eu comecei a orar em ato de expulsar, o Espírito Santo falou assim pra mim, que não era pra mim expulsar. O Espírito Santo falou assim pra mim, que não era pra mim interceder daquela forma. E eu insisti, continuei. Ele falou, não é pra você interceder, eu estou trabalhando. E ele falava nitidamente nos meus ouvidos, você ainda não está preparada para fazer isso. Se você interceder, os demônios vão te afrontar. Por quê? Porque até então também eu tive aquela visão, mas eu ainda estava no mundo. Eu ainda estava fraca espiritualmente. Tinha o conhecimento de Deus, mas tinha brechas. Exatamente. Tinha o conhecimento do Senhor, mas existia brechas na minha vida. Sim. Só que eu ouvi o Espírito Santo falando que eu não podia interceder. Que eu tinha que ficar somente falando com o Senhor em espírito. Que ele falava claramente para mim, Satanás não pode ouvir as suas palavras. Fala comigo, eu tô te ouvindo, ele não pode te ouvir. E eu ficava em pensamento, falando com o Senhor, e aquela luz durou por horas ali, naquela porta ali, como saindo para fora. E eu via na hora que os demônios iam se aproximar da porta do banheiro, na hora que os demônios se aproximavam, eles iam para trás, eles não conseguiam invadir o banheiro, eles não conseguiam entrar lá dentro. Quando eles se aproximavam da porta, eles iam para trás. E aí eu fechei os meus olhos, e na hora que eu fechei os meus olhos, eu vi descer vários seres brancos, reluzentes dentro do quarto,
como se fosse bolas. Eu não vi formato de anjo, eu vi bolas de fogo mesmo, só que era um fogo branco. E eu vi como se tivesse tirado espadas e foi uma luta muito grande dentro do quarto, uma guerra muito grande. Só que eu só conseguia ver a guerra com os olhos fechados, com os olhos abertos eu não conseguia ver. Quando eu fechava os olhos, eu via aquela guerra. E no momento que eu iniciei a oração, eu entendi por que Satanás estava me pressionando tanto para mim não orar de olhos fechados. Porque eu entendi que só nós conseguimos enxergar os olhos, as coisas espirituais quando fechamos os nossos olhos da carne e abrimos os nossos olhos do espírito. E foi isso que eu fiz naquele momento. Eu fechei os olhos da carne e não me preocupei com aqueles demônios que estavam me pressionando, me causando medo. Eu tive tanto medo, tanto pavor dentro daquele quarto que eu queria ficar olhando, porque a todo momento a impressão é que alguém ia puxar meu pé, me arrastar da cama, que eu ia levar tapa, porque era muita. Era como se tivesse várias pessoas dentro do quarto. Na hora que eu fechava, eu via diversos demônios correndo de um lado para o outro, voando sobre o teto, passando por cima de mim, diversos demônios. E depois eu vi aquelas bolas de fogo vindo como se fosse uma espada guerreando contra aqueles demônios todos que estavam dentro do quarto. E aí explodiu tudo, parou aquela cena e foi na hora que ele abriu a porta do banheiro. Só que ele não tinha visto isso. Aí na hora que ele abriu a porta do banheiro, eu tava muito tensa, porque pra não assustar ele, não tava preparado para ouvir. Eu tava muito tensa. E aí acabou o sábado. Acabou o sábado, a gente foi dormir. Só que assim, ele dormiu, mas eu fiquei a noite inteirinha tendo muitos pesadelos. Eu sonhava com o demônio vindo me enforcar, eu tinha a sensação que estava em cima de mim. Foi uma opressão a noite inteirinha e eu não consegui dormir. Passei a noite toda acordada. No meu caso era só carne ainda, né? Então não tinha visão absolutamente nenhuma espiritual. Eu não consegui dormir, né? Ela menos ainda, mas eu não consegui dormir. Algo me incomodava. Só que eu não tinha a mínima ideia, não tinha como entender o que estava acontecendo. Na verdade, para mim, no meu caso, não aconteceu nada. Porque para mim foi muito pouco aquilo. Eu falei, poxa, mas tudo isso para quê? Por que eu fiz nada? Aí eu tô lá deitado na cama, mas e isso? Só isso? Aí tinha aquelas sensações ruins, mas a carne não vai entender mesmo e eu não entendi. E passou para mim, passou o sábado. Aí passamos pro domingo, dia 5 de março de 2017. Levantamos, não dormimos, mas levantamos assim, destruídos, destroçados. O meu genro com a minha filha vieram para casa. E a gente, sabe aquele domingo que parece que passou um caminhão pelo seu corpo inteiro? Sim. Nós ficamos assim, né? O que vocês têm? Nada, que a gente não dormiu bem a noite inteira. Aí ficamos bem a 0 por hora. Aí terminou o domingo, eles foram embora. E nós fomos pra cama. Umas 8h30 talvez, que ela estava muito cansada, ela precisava dormir. E quando nós fomos pra cama, eu já estava, voltando só um pouquinho antes, que isso é muito importante, para vocês entenderem o quanto é importante. Tanto uma youtuber, um canal no YouTube, quanto no Facebook, quanto no WhatsApp, quanto na televisão, ou qualquer comunicação que nós temos disponíveis falar a palavra de Deus. Antes de tudo isso acontecer, eu comecei uns 15 dias antes me ver na sala de estar da minha casa. Eu estava, não foi espiritualmente, fisicamente falando, deitado na sala e colocando em um certo canal evangélico, coisa que eu nunca assistia, né? Só que o meu corpo estava sendo controlado por alguém, porque eu colocava num canal que me incomodava espiritualmente, eu tirava e colocava, Uma guerra travada. Quando eu me vi, eu estava chorando e segurando naquele canal que nós conversamos antes. Não vou citar o nome, nós conversamos antes. Era um canal evangélico. Definitivamente evangélico. Tá? Uhum. Além de evangélico, muito pentecostal, muito forte mesmo. Um canal muito abençoado. Só estou mostrando a importância da televisão, porque muita gente acha que a televisão é do demônio. A televisão não é do demônio. As programações que entram dentro da nossa casa, nós podemos escolher. O que você quer que entre na sua casa? Você pode escolher se você quer que entre na sua casa Deus através da televisão, o mundo através da televisão. E se o mundo vier, ele não vem vazio, ele vem com trevas. Então, eu sempre colocava no canal e tirava. Ela me pegou chorando e ela já sabia o que era. Só que eu não entendia. Eu perguntava, amor, o que está acontecendo comigo? Eu falava, não sei, amor. E eu tirava e colocava. E foi através desse canal, nesse domingo que fomos pro quarto, no dia 5 de março, que nós deitamos, eu coloquei no canal porque eu não conseguia tirar mais. Então eu coloquei. E
A princípio ela dormiu rápido e eu fiquei assistindo, para mim estava normal, só que de repente eu sem entender porquê, o louvor junto com a pregação começou a entrar em mim de uma forma diferente. E eu sem entender, eu comecei a sentir uma dor que não é física, nós entendemos que dor que é. É dor na alma, né? Só que eu não entendia, né? Eu tentava desvendar porque eu costumo usar muito a minha inteligência para entender tudo. A fé racional. A fé racional. O que está doendo? Começou bem pequeno, mas será que é o coração? Será que é o peito? O que está doendo? E foi uma dor discreta, aquela dor discreta ela foi aumentando, eu comecei a chorar. Aí de repente ela acordou. Quando ela acordou, eu já estava em prantos e com muita dor no coração, na alma. E a dor, ela aumentou muito demais. E ela foi aumentando. E quando ela acordou, ela já acordou desesperada. Amor, o que está acontecendo com você? Eu comecei a gritar, amor, eu não sei, está doendo. Eu não sei o que está doendo. Está doendo muito, eu não estou aguentando. E foi aumentando e aumentando o meu desespero e o meu grito. Né? Ela, amor, o que está acontecendo? Eu falei, amor, eu não sei, está doendo, eu não estou aguentando. Eu não sei o que está acontecendo. Fala para parar, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Para. Que, de repente, o meu mundo físico, ele explodiu. Eu escutava o meu coração, ele deve ter chegado a uns 200 por hora, que eu escutava assim, ó, ele começou parece que o meu coração, uma bomba, ele foi se transformando numa bomba e de repente ele explodiu. Quando ele explodiu, eu saí de dentro de mim. A parte física ela vai contar depois, eu vou entrar agora só na parte espiritual. Quando eu saí de dentro de mim, na minha visão, eu sofri literalmente um infarto fulminante, porque o coração ele acelera e explode e para. Então, na minha visão, eu sei que Jesus ressuscita, não tenho dúvida nenhuma. Na minha visão, eu sofri nesse momento um infarto fulminante. Eu não tenho ideia quanto tempo eu fiquei desacordado, mas foi muito tempo. Quando tudo explodiu, ele me revelou uma surpresa enorme. A surpresa que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia. Onde nós vivemos quando estamos sem Cristo. E pior ainda, onde nós vivemos quando estamos sem Cristo e entregue a Satanás. Ele levou exatamente onde o meu espírito já era preso. Nossa. Literalmente preso. Só que o nosso espírito é uma coisa incrível de se entender. O nosso espírito, ele não pensa igual a nossa carne. Porque podia se falar assim, mas ele está contente lá, ele que quer. Não, ele estava desesperado, preso. Na hora que eu olhei, só que alguém me levou, só que como que eu vou explicar que alguém me tirou de onde eu estava? Parece que me pegou pela mão espiritualmente, voou comigo e me mostrou e eu estava lá. Lá onde eu estava, era um vale profundo, muito escuro, só escuridão. Eu estava rodeado por milhares de demônios. Eu estava preso pela canela com uma corrente enferrujada preso pela canela. E eu olhava para mim e gritava, socorro, me tira daqui, socorro. Ou seja, o meu espírito ele queria ser liberto. Estou aqui me sentindo cheio do Espírito Santo, você acredita? Nossa, parece que quer explodir por fora. O nosso espírito ele quer ser liberto. Só que a carne nos engana com os prazeres do mundo. Nós não imaginamos o quanto fazemos o nosso espírito, que é o próprio sopro de Deus que está dentro de nós. Nós fazemos ele sofrer pela vida que nós desejamos e damos ao nosso corpo. Seja vida financeira, sexual, ou carro, casa, qualquer coisa. Nós alimentamos nossa carne e destruímos nosso espírito. Foi o que eu fiz a minha vida toda. Então quando eu olhei para mim, eu estava desesperado e eu fiquei desesperado. Eu imaginei que eu estava gritando de verdade, porque eu não entendi nada daquilo que estava acontecendo. E tinha alguém comigo, alguém me levando para me ver. E na hora que eu vi eu gritando socorro, socorro, foi um desespero, mas um desespero. Era só escuridão, era só trevas. Onde nós vivemos, quando não estamos em Cristo. E pior ainda, porque nós temos a opção de não viver em Cristo, mas procurar Cristo. Eu não vivi em Cristo e ainda me entregava a Satanás. Eu me entregava às trevas. E não procurava Cristo. Não conseguia procurar Cristo. Não tinha a menor possibilidade. Para mim, pastor era tudo ladrão. Crente era tudo sem vergonha. Para mim, não existia homens fiéis no mundo. Né? E mesmo fora da igreja, eu acredito que você não acreditava mais no amor, na bondade? Não. Aí, ao mesmo tempo, tinha algo em mim que falava assim, olha, se eu não acreditar na humanidade, é melhor eu morrer. Era uma contradição muito grande a minha vida. Porque, no mesmo tempo que eu não acreditava, eu falava algo que era a favor da humanidade. Você entendeu? Então era um conflito muito grande o tempo todo. Aí, na hora que ele me mostrou aquilo, que eu entrei naquele... Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço, continua usando o teu servo. Pai, eu peço, fica aqui no nosso meio, Senhor. Fica aqui, Papai. Não envia somente os teus anjos. Eu peço o Senhor aqui conosco. O Senhor. Amém.
Então eu me vi em desespero espiritualmente, porque o meu espírito estava completamente desesperado. Ou seja, o meu espírito não concorda com a coisa do mundo. O seu espírito não concorda. O nosso espírito pertence a Deus. Na Bíblia diz Exatamente. que morre a carne, mas o espírito Isso. volta para Deus. Exatamente. Só que é isso que Satanás quer nos enganar. Ele quer nos enganar, tipo assim, olha, não, eu quero é o mundo mesmo. É mentira, é tudo mentira. É o pai da mentira falando para nós, não, tá bom, eu quero o mundo. Só que ao mesmo tempo, aos poucos ele vai levando a gente mais para a profundeza dos infernos. Mas cada vez mais profundo. E cada vez ele nos prende com mais corrente e mais demônios. E foi cada vez me aprofundando. E foi isso que ele me mostrou. E tinha alguém perto de mim. O tempo todo. Parecia que me pegando pela mão e me levando. E mostrou tudo para mim. Quando ele me mostrou que eu entrei em desespero, explodiu tudo espiritualmente de novo. Gente, na hora que ele me levou no segundo lugar. Olha, se vocês vissem onde ele me levou. Eu defini depois aqui numa reunião aqui em casa até umas 4 da manhã. Ele me levou para um outro lugar, só que parecia que eu já estava deitado. E era luz que não te cega. Um amor imedível, sem tamanho, e falando comigo. Você lembra que eu perguntei para você se ele já te colocou no estreito, perguntando se você larga tudo por ele? Você lembra que eu falei o que eu faria pelos meus filhos? Lembra ali na mesa, né? Ele chegou e perguntou assim para mim. Na hora que ele me levou lá... Não, tudo bem. O Senhor está aqui. Amém. Amém. Porque foi isso que ele me mostrou. Ele chegou aqui agora. Amém. Eu vi ele como um leão aqui. Amém. Pode continuar. Ele começou a conversar comigo. Ele teve um diálogo amplo, me questionando. Ele só me questionou. Eu aprendi que as maiores respostas da nossa vida só vêm com pergunta. Porque você pode perguntar, nós podemos aceitar todas as respostas ou perguntar assim, olha, a vida é só isso? Quando eu morrer, para onde eu vou? Será que o meu espírito vai e volta para ficar crescendo espiritualmente? Ou seja, não para nunca? Nós vamos ter que evoluir espiritualmente? Nós não vamos evoluir espiritualmente. Nós vamos resolver tudo agora, aqui. Porque fora daqui ele me mostrou o que tem. Ou nós temos a perdição naquele vale. Cada um tem o seu vale. Cada um. Não significa que o meu vale é o vale de todo mundo. Mas cada um tem o seu vale. Cada um tem os seus vale demônios. De sofrimento, né? Total. E sofrimento do espírito. Amargura total. Na hora que eu entrei naquela luz. E um amor que é estranho. Mas não existe nada que chegue nem próximo disso. Ele começou a perguntar. Na hora que eu vi eu falei assim. Eu comecei a puxar assunto com ele. Eu olhei assim e falei, nossa, Senhor, que gostoso. Chamei de Senhor. E eu lembro que eu chamei ele de Senhor. Eu quero ficar aqui. Eu não queria voltar, eu estava morto. E o meu espírito decidiu que era ali que ele quer ficar. É onde nós devemos estar. Você entendeu? Você pediu para ele te matar. Eu pedi. E ele te matou. E ressuscitou. Isso. Em nova criatura. Em nova criatura. Então, na hora que eu comecei a falar para ele, que gostoso, eu quero ficar aqui. Não tem como você não escolher. Mundo, vocês me desculpem, mundo. Vocês me desculpem. Quando você conhecer Deus, você não escolhe. Você não escolhe. Porque não tem algo que chegue próximo para você escolher. Não tem opção. Ele não te dá opção, porque não existe opção fora isso. Você decide, olha aí, você decide pelo seu espírito, que é exatamente isso, nada chega próximo dele. E eu simplesmente falei, é aqui que eu quero ficar. Aí ele pegou e começou a me questionar, você tem certeza? Era isso, eu tô sentindo uma paz tão grande agora. Foi o que eu Glória senti. a Deus. Meu Deus. Eu tô sentindo como se o Senhor estivesse jogando folhas aqui no nosso meio. Glória a Deus. Olha. Aí ele me perguntou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, eu quero ficar aqui. Mas eu não tinha dúvida. O meu espírito não tinha dúvida a quem ele pertence. A nossa carne no mundo até tem dúvida. A nossa carne no mundo até acredita que nós não pertencemos a Deus. Como eu acreditava, que eu não pertencia a Ele. A nossa carne acredita. A nossa carne acredita que o nosso espírito vai e volta, vai e volta. A carne acredita. A nossa carne acredita que os mortos podem interceder por nós. Só a nossa carne acredita. O nosso espírito, para isso para ele é tudo mentira. Por isso que a verdade testifica no espírito, né? Isso. Aquilo que é verdade, mesmo que a gente não conheça a palavra, testifica, né? No espírito. O que eu conhecia de palavra? Nada. Porque o espírito veio da verdade, né? Exatamente. Sabe, então eu era alguém do mundo que eu estava falando face a face com ele, só que sem ele mostrar a face dele para mim. Mas você o conhecia.
Aí, olha, eu vou continuar desse ponto, explicando para vocês a que ponto que eu fui. Foi mais ou menos assim, olha, eu estava conversando com o pastor aqui na mesa e comecei a falar, e ele foi me revelando. Tudo bem que ela já sabia e o pastor já sabia, só que era algo que ele precisava falar comigo o que era. Eu estava na mesa e comecei a falar assim, poxa gente, ele falou comigo, a palavra falou comigo, o verbo falou comigo, o verbo virou carne. Gente, Jesus falou comigo. Aí eu continuei, mas onde eu estava tinha muito amor, era um amor que não tinha explicação. Amor, Deus é amor. Gente, Deus é amor. Aí veio a terceira resposta, mas tinha muita luz, era uma luz que não me cegava e era maravilhoso. A luz do Espírito Santo de Deus. Eu falei, gente, eu estava dentro de Deus. Foi lá que ele me levou. Ele me levou dentro dele para mostrar o que ele é. Ele mostrou para mim o sentimento dele. E ele mostrou e conversou comigo. E dentro desse momento que eu estava, eu sei que era dentro de Deus, eu não tenho dúvida. Testificou no teu espírito. Testificou. Ele mostrou para mim exatamente isso. Olha, hoje existem aproximadamente 8 bilhões e meio de almas no mundo. Ele colocou números. Ele não falou 8 bilhões redondo. Ele podia falar 8 bilhões redondo. Mas até eu creio que com muitos indigentes na rua que não tem registro, e pessoas jogadas por aí sem registro, ele não errou no número. Ele falou aproximadamente 8 bilhões e meio de almas no mundo. Eu os amo exatamente do mesmo jeito. E sabe aqueles que já morreram? Eu os amo do mesmo jeito. E sabe aqueles que virão nascer após vocês? Eu os amo do mesmo jeito. Isso é só papai fala isso. Isso. Mas sabe o que foi maior ainda? O que ele falou pra mim? Ele falou assim, ó, só que tem um problema. Você é especial pra mim. Ele falou assim, ó, você é especial mais que todo mundo. Aí ele mostrou pra não deixar a arrogância entrar em mim. Eu trato cada um de uma maneira especial e única. Cada um é melhor que o outro. E ao mesmo tempo são todos iguais. Não existe nada, absolutamente nada. Não existe um pastor maior que a ovelha. Ovelha menor que o pastor. Só tem um pastor. Só existe um pastor. E eles não estão entendendo. Para quem todo mundo vai ter que prestar conta. Para quem você vai prestar conta. Eu vou prestar conta. Nós vamos prestar. Só um pastor. E as pessoas estão querendo dividir a glória do pastor supremo. Só existe um mestre, um teólogo, um professor. E as pessoas estão querendo ser teólogos, mestres e doutores. Só existe um doutor. Nós somos todos aprendizes. Só existe um psicólogo. Acabou. É tudo ele. Para ele, com ele. Amém. Sabe? E é isso que ele me mostrou ali dentro. É tudo ele. Ele colocou em números para mim. Só ele. 8 bilhões e meio. São todos iguais. E o meu amor, olha o meu amor por eles. Ele mostrou literalmente o amor dele por todos nós. Sem distinção, homem, mulher, negro, branco, loiro, japonês, chinês, alemão, africano, sul-americano, norte-americano. Ele não fez diferença absolutamente de ninguém. Sabe, e na hora que ele mostrou tudo isso, que eu falei, eu quero ficar aqui, ele perguntou, você tem certeza? Eu falei, tenho, Senhor. Ele começou a pegar nos meus pontos mais fracos. E seus filhos? Ele falou na ordem decrescente. A Samantha, a Amanda e o Hector. O que era mais precioso para mim na vida? Meus filhos. Lembra que eu te falei que eu podia não prestar para nada. Mas pai, eu sempre fui. E eu sempre deixei bem claro, não toca nos meus filhos. Não toca nos meus filhos. Não toca nos meus filhos. Na hora que ele numerou, eu falei, Senhor, não tem problema nenhum, eles vão se virar. Eu vou trocar pelos meus filhos o lugar que eu estou? O meu espírito não trocou. Eu posso dizer que talvez a carne trocasse, até provavelmente trocava. Mas o nosso espírito não troca pai, mãe, irmãos, namorado, esposo, esposa, recém-nascido. O nosso espírito não troca nada pelo amor de Deus. E quando eu falei para ele que eu não trocaria, que eu queria ficar lá... Essa garra, né? Isso, exatamente. E quando eu falei para ele que eu não trocaria... Ele fingiu que não acreditou em mim. Ele voltou a perguntar, você tem certeza? Eles dependem de você. Porque financeiramente eu sempre fui o provedor. Eu sempre cuidei deles e sempre cuidei da minha esposa. Então eu sempre me via como provedor. Mais um ponto fraco, mais um ponto que tinha que ser quebrado. Eu não sou provedor de nada. Ele é o provedor. É tudo dele. Ele dá, ele tira, ele arranca e ele entrega. É tudo dele. Eu nunca provi nada. É verdade. Eu fui abençoado por ele a minha vida toda. Nunca foi eu. E eu não entendi. Sempre foi ele. E eu repeti, porque eu tenho certeza, eu quero ficar aqui. Ele falou, tá bom. Na hora que ele falou, tá bom, eu voltei assim, ó. Eu voltei à vida assim, ó.
Aí eu fiz de novo assim. Eu simplesmente voltei a respirar. Na hora que eu falei que queria ficar lá, ele me questionou 2 vezes e ele concordou. Tá bom. Ele me trouxe de volta. Quando ele me trouxe de volta, ela estava em cima de mim, me chacoalhando, desesperada, chorando, achando que eu já estava morto, que eu tinha morrido. E eu tinha... Você morreu mesmo. Aí na hora que eu abri o olho, que eu olhei pra ela, que eu tava gritando, eu falei assim, calma, amor. Eu já falei com outra voz. Eita. Ó, você voltou nova criatura, mas você voltou já dentro dele. Dentro dele. E eu ainda falei assim, ó... E você vive hoje dentro dele. Eu falei assim, ó, ele mandou dizer que vai ficar tudo bem. Porque foi o que ele mandou dizer. Vai ficar tudo bem. Não tenha dúvida. Ó, você que está assistindo, eu falo em plena convicção. Eu não falo com dúvida nem na minha inteligência, no meu intelecto humano, nem com dúvida espiritual. Eu falo para você, se entrega para ele. Vai ficar tudo bem, vai ficar melhor do que você imagina. Porque quando ficar tudo bem, você vai entender que o tudo bem dele não é o seu. É dele. E o tudo bem dele é incomparável, é incontestável, é imedível. O tudo bem dele é ele. E nada supera isso. Então, terminando isso, quando eu falei para ela que vai ficar tudo bem, que eu abri os olhos, eu paro nesse momento a minha parte e você vai entender tudo que ela viu até nesse momento. E, gente, que glória poderosa. Meu Deus. Isso só deixa claro que... É papai puro. Você tem encontro com o papai, acabou. Encontro único, face a face com Deus. E isso só comprova que quando... Já vou concluir continuar a parte que eu vi acontecendo. Isso só conclui quando Jesus... ele voltou assim, como que você ficou? Quando você viu ele, você viu que ele estava diferente já? Então, eu não vi ele diferente naquele momento, porque ele estava vivendo um mundo espiritual e eu estava vendo ele no mundo físico. Uhum. Quando ele acordou, quando eu acordei com ele gritando, que ele estava gritando, ele falou assim, amor, pelo amor de Deus, me ajuda, tá doendo muito. E ele colocava aqui na mão no peito e começava a chorar, tá doendo muito, ai... E chamando, gritando muitos ais na cama e falando que estava doendo muito. E naquele momento que ele gritou que estava doendo muito, ele desmaiou. Só que ele desmaiou fisicamente, mas ele foi possuído pelo demônio. E ele começou a manifestar em cima da cama. Foi o momento que eu tinha saído de mim. Enquanto você estava conversando com o Senhor, um demônio tentou pegar teu corpo. Pegou o corpo dele. Pegou teu corpo. Ele começou a manifestar em cima da cama. Uau. E na hora que ele estava manifestando em cima da cama, ele ainda não estava na luz que Jesus mostrou. Ele começou a manifestar e eu pude ter certeza que ele estava no inferno, onde o espírito dele estava acorrentado, porque começou a sair do corpo dele um cheiro de enxofre muito forte. E ele se contorcia na cama e fazia garra e se entortava todo. E eu comecei a falar com Deus novamente, como foi no princípio, eu estava sozinha. Eu comecei a ficar apavorada, eu senti muito medo, porque eu sabia que eu não estava preparada para aquela situação, para aquele momento que estava acontecendo. Mas quando Deus quer, igual eu aprendi, que Deus, ele não escolhe as pessoas que estão capacitadas, né? O Senhor capacita os escolhidos. Amém. Então, eu não me senti capaz naquela situação. Mas você confiou em Deus. Mas eu confiei em Deus. E aí, no momento em que ele estava passando por aquele momento, eu sabia que Deus estava trabalhando naquele momento. E aí, eu fui interceder por ele. Na hora que eu fui interceder, a minha língua travou. E eu não consegui. Aí, quando eu fui interceder de novo alto, a minha língua travou e a voz não saiu. E aí o Espírito Santo falou comigo novamente. Eu já não disse que não é para você interceder? Claramente, como se fosse uma pessoa mesmo, como se fosse vocês falando comigo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele falou, não é para você interceder, porque se você interceder, esse demônio vai te desafiar e vai te atacar. Não faça nada, só ore em espírito, eu estou trabalhando. E ele começou a se contorcer na cama. E ele suava muito, que eu segurava na pele dele e a minha mão deslizava, porque eu ficava tentando segurar o corpo dele em cima da cama, e tentando empurrar ele para cima da cama, porque o demônio ficava tão forte debatendo o corpo dele, e eu tentando segurar, mas eu sabia que ele estava possesso, só que eu não podia fazer, eu fiquei segurando,
E ele começou a suar, 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 e aquele suor saiu com cheiro de enxofre, um cheiro de enxofre muito forte. Muito forte. Aquele momento eu sabia que ele estava em algum lugar que não era o céu. Graças a Deus que você Que não é de era. Deus, né? Pra entender de alguma maneira, porque se fosse uma pessoa do mundo, não ia entender. Ia sair correndo. Ia chamar a ambulância, o que fosse, né? E aí eu percebi. Ele acalmou, parou na cama e ficou parado na cama. E aí eu entrei em plantos, né? Porque na hora que o corpo dele parou de debater, enquanto o corpo dele estava debatendo, eu sabia que Deus estava trabalhando e que ele ainda estava vivo. Quando o corpo dele parou na cama, eu falei, pronto, ele morreu. Aí eu entrei em desespero, eu falei, Senhor, o Senhor... Desculpa. Eu me emocionei. É muito forte mesmo. E aí, quando o corpo dele parou na cama, que ele parou de se debater, eu falei, o demônio saiu. Eu pensei comigo, né? Só que na hora que saiu, o corpo dele ficou paralisado. Ele não se movia. E eu não sentia respiração nele. E eu falei, tá morto, né? Vou conseguir falar. Aí eu peguei e falei, mas Senhor, depois de todo esse tempo intercedendo, depois de 13 anos, ele morre. E aí eu entrei em desespero. Foi nesse momento que eu comecei a chorar muito. E aí ele começou a ficar com os lábios roxos, muito roxo, e a órbita dele começou a ficar roxa, não era escura, começou a ficar roxa. E naquele momento eu falei, o que eu faço agora, Senhor? Porque ele estava morto, ele não tinha mais vida ali. Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo no mundo espiritual com ele. Eu estava vivendo aquele momento visivelmente como físico, né? Físico. E aí foi que quando eu comecei a chorar muito, eu tava assim, debruçada em cima dele, chorando muito, foi que ele voltou desse jeito que ele mostrou, ele voltou. Aí na hora que ele voltou, que ele fez assim, eu vi como saindo da boca dele, como se fosse fumaça de caminhão, saía da boca dele, espalhava pelo quarto vários pontos de fumaça. E eu falava, Senhor, o que é isso? Aí ele deu o segundo suspiro, bem forte, quando ele soprou de novo, saiu aquele monte de... Sabe quando um caminhão tá na rua que solta atrás de você aquela fumaça preta? Foi a mesma fumaça que eu vi saindo da boca dele. Só que essa fumaça foi espiritualmente saindo. Eu entendi que dentro do corpo dele tava saindo legiões de demônios. Porque quando o espírito dele saiu de dentro do corpo dele, Satanás possuiu o corpo dele na mesma hora. E eu senti, meu coração começou a apertar. Enquanto eu tava em cima dele, eu comecei a sentir muita dor, parecendo que eu ia morrer naquele momento, como se alguém pegasse o meu coração e fizesse assim, ó. E eu comecei a sentir aquela dor forte dentro de mim. E foi na hora que eu vi essas fumaças saindo. E aí eu pude entender que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus Cristo entrou dentro dele e foi uma guerra. Eu senti como se o demônio pegasse o espírito dele e puxasse para cá e o Senhor puxasse para lá. E o demônio puxasse para cá e o Senhor puxasse para lá. Foi aquele momento da manifestação do corpo dele. A guerra espiritual. Uma guerra espiritual muito forte pela alma dele, uma batalha muito grande. E eu senti a presença, depois que ele desse espírito, que eu vi saindo dessas fumaças, eu comecei a sentir uma presença de Deus muito grande dentro do quarto. E eu comecei a sentir uma presença forte que não era a presença do Espírito Santo, era uma coisa muito mais forte do que a presença do Espírito Santo. Era a presença do próprio Jesus dentro do quarto. Foi como se uma luz invadisse o quarto e eu comecei a sentir aquela presença forte do Espírito Santo dentro do quarto. Aí, um pouquinho antes dele acordar, eu ia sair da cama para poder chamar meu pai, para poder pedir ajuda. Na hora que eu ia sair da cama, ele segurou na minha mão e falou assim: fique em paz, ele manda te dizer que vai dar tudo certo. E aí eu comecei a me acalmar.
eu comecei a entender que Deus tinha realmente matado ele e ressuscitado. Uau! E ele Foi o que você levantou, pediu. acordou um Me novo mata. homem. E ele te matou. Completamente. E ele saiu daquela situação um novo homem. Uau! Totalmente um novo homem. E eu pedi confirmação pro Senhor naquele pensamento que eu tive. E meu irmão do outro lado, eu aqui em Juquitiba, meu irmão em São Paulo, ele foi trabalhar no dia seguinte, todo diferente, ele estava se sentindo estranho, porque ele estava todo cheio do Espírito Santo, cheio de luz. Tinha tanta luz no rosto dele, que no dia seguinte, quando ele levantou, até para olhar para ele, era muita luz no rosto dele. Que lindo! E aí eu falei, Senhor, confirma, fala comigo o que aconteceu. E aí, quem estava aqui além do Espírito Santo nesse quarto? Porque quem faz o trabalhar, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas aquele dia não estava só o Espírito Santo. Eu acredito que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, quando eu falei com o Senhor, o meu irmão, depois de manhã, eu falei, Senhor, confirma, fala comigo. Meu irmão mandou uma mensagem de áudio, meu irmão não sabia de nada que tinha acontecido. E Deus usou meu irmão começou a falar em mistério, a língua dos anjos no celular, ligou para mim e começou a falar, entregar a mensagem. Daqui a pouco o Espírito Santo tomou o meu irmão e não era mais o meu irmão, era o próprio Espírito Santo falando comigo. Ele falou, minha serva, aquilo que você pediu em oração, eu vou te responder. Essa noite, quem estava no quarto com vocês era o Pai, o Filho e o Espírito Santo e um arcanjo. Oh, glória a Deus! Na segunda-feira, você imagina, igual você falou, eu pedi, não pedi? Eu acordei na segunda-feira tendo um sentimento diferente pela minha mãe. Exatamente diferente. O oposto que eu tinha, o rancor, parece que não ficou meio rancor, não ficou um pouquinho de mágoa. Simplesmente reverteu. A mágoa que eu tinha se transformou, não se transformou, ele só mostrou que o amor estava aqui dentro ainda. Ele só tirou a mágoa e mostrou, você tá vendo, eu tirei tudo que não presta. Olha o que está aqui dentro. Eu comecei a lembrar da minha mãe de uma forma diferente. Automaticamente eu fui buscar minha mãe para conversar. E ela também foi transformada. E nós passamos de lá para cá, eu acho que até aí tá bom, porque são várias passagens de lá para cá. E aí entra o vídeo que a gente gravou sobre a conversão da família. Exatamente. Foi tudo muito poderoso. Completamente. O seu testemunho é impactante. O mundo precisou ouvir o seu testemunho. Mas eu creio que através desse vídeo, quem assistir não será mais o mesmo. Em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, porque até eu que tenho muitas experiências com Deus e conheço o Senhor também. Com certeza. Face a face, a mim impactou, a mim edificou e eu senti de perto a fúria do inferno, mas também a glória do Senhor. Uhum. E eu vi Deus aqui conosco. Amém. Deus realmente está contigo, eu não duvido. E é isso, agora bora saquear o inferno, bora salvar almas. Amém. Nossa, só não se esqueçam que ninguém é perdido. Não existe ninguém perdido. Eu vivi a minha vida inteira com ela dizendo que eu ia para o inferno, porque o próprio demônio mandava eu falar. E ela falava que eu iria para o céu. Eu falava que não, que eu ia para o inferno. E que se ela quisesse continuar comigo, ela teria que se encontrar comigo no inferno. Ela falou, amor, então nós não vamos poder nos encontrar. Eu falei, então tá, então nós não vamos nos encontrar, porque eu vou para o inferno. Essa afirmação que eu não presto, que eu não sou digno, que eu for para o inferno, só tem um que nos faz afirmar dessa forma. É o próprio Satanás. Pois nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E temos dentro de nós o sopro de Deus. E Ele não abre mão de nós. Nós abrimos mão dele. E até de nós mesmos nós abrimos mão. Porque nós não conhecemos a verdade. No momento como está escrito na Bíblia, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então quando nós encontrarmos e vermos onde está o nosso espírito, na hora eu duvido que alguém não vai retroceder das coisas más que está sendo feita. Eu duvido. Porque não tem como se agradar, digamos assim, de uma turbulência que nós vivemos espiritualmente. Ninguém se agrada de turbulência. Ninguém quer ver o seu corpo físico sendo arrancado unha, dente, olho, levando chicotada. Ninguém quer sofrer. Só que é assim que fica o nosso espírito, o tempo todo. E você imagina, é um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno.
Né? Isso entra dentro de Hebreus, Lucas, na passagem de Lázaro e o rico, que o rico ele estava lá sofrendo e Lázaro como ele ficou na terra numa parte pobre, vivendo como pobre, ele estava vivendo de uma maneira razoável nos seios de Abraão. Então essa minha passagem leva mais ou menos dentro disso. É verdade. Né? Só que eu passo isso para os dias de hoje de uma forma diferente. Eu até questiono pastores, porque eu aprendi a questionar pastores. Não quer dizer que o rico não vai ser salvo e o pobre vai ser salvo. O pobre não tem preferência para Deus. Quem tem preferência somos todos nós, seja rico ou pobre. Porque se nós olharmos para o rico, um rico pecador, nós vamos falar assim, olha, ele é um extremo pecador. Esse vai para o inferno mesmo. É engano nosso, é arrogância nossa. Se ele é tão pecador, porque tem dinheiro e faz tanta coisa errada, ele é um doente maior ainda, ele precisa mais ainda de libertação do que um pobre que está, de uma certa forma, não tão sujo. Ou seja, ele é mais doente ainda. E Jesus veio para quem? Para os doentes. Para os doentes. Um rico é doente. Um trilionário, um trilhardário, ele é doente. Se ele não tiver, como dizem inclusive em Romanos, só é de Deus aquele que tem dentro de si o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus ele já está entre nós. O tempo todo. Ele está no mundo inteiro. Jesus foi e mandou o Espírito Consolador. Agora, para você ser digno de salvação hoje, o Espírito de Deus tem que estar dentro de você. E muitos confundem. Ah, não, eu sou de Deus. Não, você é criatura de Deus. Agora pergunta, dentro de você habita o Espírito Santo? Se falar habita, tá, o que você está fazendo agrada a Deus? A resposta geralmente é negativa. E como que você pode estar tão cheio do Espírito de Deus e a sua vida não condiz com quem é espiritual e está na presença de Deus? É muito simples. Nós não condenamos ninguém para ir para o inferno. É nós que nos condenamos a nós mesmos no momento que nós fazemos a nossa única escolha que temos para fazer. O livre-arbítrio. Você quer seguir quem? É simples. Seguir Jesus não é estar no mundo. Estar no mundo não é seguir Jesus. Estar no mundo é um terceiro caminho. Não existe terceiro caminho. Só existe dois. A porta estreita ou a porta larga. No final de contas se resume tudo a isso. Olha, de quem será o seu espírito? Não é a sua carne. A carne apodrece, volta para o pó. De quem será o seu espírito? Se resume tudo a isso. Ele não vai ficar vindo vidas e vidas e vidas. Ele não virá. É só uma vida que você tem para definir. De quem é o seu espírito? Eu pergunto para você. De quem é o seu espírito? É você que decide de quem é. Amém. Amém. Poderoso. Gente, maravilhoso esse testemunho. Muitas glórias a Deus por isso. Obrigada, pastora Lili. Obrigada, pastor Israel. É isso, gente. E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Gente, e abaixo na descrição do vídeo, também linkado no comentário, eu vou deixar o WhatsApp deles. As igrejas que desejam ouvir esse testemunho de perto, tá bom? Eu vou deixar o contato dos dois fixado nos comentários, tá bom? Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.